Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, D-O-L de Diário Online, dol.com.br ao vivo para o mundo inteiro. Eu gosto de falar porque no final do programa chegam WhatsApps comentando. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, em Luanda, na África, no Brasil inteiro, em Perth, na Austrália e no Líbano, ou seja, no mundo inteiro. Eu gosto dessa nossa audiência mundial. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas, neurointervenção, neurologia clínica, neuropediatria, e do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e tem várias unidades agora na nossa região. E o nosso convidado de hoje, muito especial, meu amigo, o professor doutor Cláudio Guedes Salgado. O Cláudio Salgado. O Cláudio é professor titular do Instituto de Ciências Biológicas, dermatologista, e veio aqui hoje falar para a gente sobre câncer de pele, já que o assunto é importante neste mês. Mas antes, primeiro, Cláudio, super obrigado por ter vindo, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Dado. É um prazer, né? É um prazer. Nós estávamos lembrando que a última vez que eu vim aqui tem muito tempo, vários anos já, né? Para discutir um pouco sobre, acho que foi câncer de pele ou foi câncer de pele, radiação solares, solar, alguma coisa assim. E, Cláudio, é um prazer estar por aqui. Eu sei, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Cláudio, para começar, deixa eu te fazer uma pergunta assim, que todo mundo quer saber. Tu vivia na TV na pandemia. Todos os dias eu ligava a TV e você estava lá dando as informações. E de repente você saiu do ar. O que é que aconteceu nesse período, hein? Verdade. A questão da TV é... Quando a gente assumiu, nós fizemos uma reunião lá no finalzinho de 2020, né? Com os médicos e tal. E aí se resolveu que a gente ia assumir, eu iria assumir a coordenação da vigilância de Belém, né? Com essa... no meio da pandemia, né? Estávamos naquele momento no meio da pandemia e logo em janeiro surgiu a questão da vacinação, que vinha a vacina. E aí foi uma posição nossa, nós precisamos nos comunicar com o público, né? Com a população de Belém, né? E o melhor meio de comunicação são as televisões, são os rádios, etc. Então, sempre que a gente tinha oportunidade, a gente estava na televisão ou no rádio falando com a população. Correto. Explicando qual seria a lógica, né? Qual é a lógica da vacinação, quem vai se vacinar. Você lembra que no iníciozinho tinha pouquíssimas vacinas, né? Então, uma dificuldade muito grande. Mas, felizmente, correu tudo bem durante a pandemia. Belém foi bem demais na vacinação, né? Acho que o trabalho que a gente fez de modo coletivo foi um trabalho de muita qualidade, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, de termos várias ilhas, etc. Mas conseguimos atingir o público. Então passou esse ano todinho, 2021, com o sucesso que teve na pandemia, né? Da vacinação, e aí arrefeceu a pandemia e nós começamos a fazer planejamentos de outras coisas na vigilância de Belém, né? Porque Belém não é uma cidade muito grande, né? Belém é uma cidade pequena. Então, você fazer vigilância em Belém é possível, uma vigilância de qualidade, com robustez, né? E aí nós fizemos vários planejamentos de programas de vigilância que nós deveríamos começar a tocar já ali em 2022, quando virou o ano, e vamos embora, a pandemia já está mais tranquila, digamos assim, vacinamos a população e tal, nós precisamos agir em outras áreas, inclusive em outros vírus, etc., porque a gente sabia que com a pandemia, como houve uma redução de várias situações, inclusive de vacinação, por exemplo, para outras doenças,
nós sabíamos que nós teríamos problemas depois disso. Essa era uma preocupação enorme. Né? Então, aí nós fizemos propostas de programa, não só nas doenças infecciosas, mas fizemos em habitabilidade, por exemplo, fizemos em violência, por exemplo, né? E aí já estávamos prontos com vários projetos para encampar no município naquele período e, infelizmente, não foi possível naquele momento, né? Certo. Então, por vários motivos, não deu para a gente continuar com essa proposta de trabalho dessa vigilância do jeito que nós gostaríamos que fosse feito, aquele grupo que estava lá, que tinha ido por conta da pandemia, né? Foi um trabalho intenso, a gente chegava na SESMA de manhã, 7 da manhã, 7h30 da manhã, saía de lá 11 da noite, né? Então, a gente achou que poderia fazer um trabalho de vigilância com mais calma, com mais tranquilidade, né? Mas, infelizmente, não deu para deslanchar. E aí, quando a gente viu que não ia dar para deslanchar mesmo naquele momento, por vários motivos, aí nós resolvemos que era hora de sair da secretaria, para dar uma respirada, né? Porque foi um momento de muita tensão, aquele quase um ano e meio que nós passamos lá, e seguir com a nossa vida dentro da universidade. Aquele grupo que estava lá foi um grupo que foi da Universidade Federal para lá, né? Foi o grupo da universidade. Foi um grupo da universidade que foi para lá, eu era o coordenador, mas eu trouxe várias pessoas, colegas que já trabalhavam com a gente. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos coisas do tipo georreferenciamento de armadilhas de mosquito, por exemplo, para saber onde estavam os mosquitos em Belém, em maior quantidade, para você, ao invés de você borrifar em todos os lugares, não, você borrifava só onde tinha uma quantidade maior. Georreferenciamento, isso a gente tinha na tela da televisão, isso. Então, quer dizer, são coisas mais refinadas que eu acho que Belém tem condições de ter, né? Claro, tem condição. Isso, assim, tivemos coisas que nós ganhamos prêmios, por exemplo, né? O Guardiões, que nós colocamos nas escolas, né? Você tinha aquela pessoa da escola, a tia Maria, que conhece todo mundo, né? Então, ela ficava com um aplicativo. O Joãozinho não veio hoje. Não, ele estava gripado ontem, professora. Ela, no aplicativo lá na escola, ela dizia, olha, o Joãozinho não veio, parece que ele está gripado. Essa informação vinha para a gente na SESMA. E aí a gente aqui na SESMA entrava em contato lá com o Joãozinho, o que está vendo? Não, está todo mundo gripado aqui em casa. Aí a gente ia lá na casa dele para coletar material. Então, isso funcionou em Belém. E isso aí quase você não ouviu falar, porque estava todo mundo falando em vacinação, né? Ninguém tinha tempo de falar disso. Então, né? isso são trabalhos assim, que foram premiados, né? Esse, por exemplo, do Guardiões, agora já foi ampliado. Ele, além de fazer a parte de Covid, continua fazendo a parte de Covid, que nós ainda temos casos, né? Ele está fazendo agora a parte de violência nas escolas. Então, é a mesma coisa. Olha, eu tenho um caso aqui que aparentemente é um caso de violência, pode ser familiar, pode ser na escola e tal. Aí a tia Maria toca lá, isso vai parar lá na SEMEC, né? Lá na Secretaria de Educação. Então, na hora que você tem um caso de violência, que você detecta um caso de violência dentro de uma escola, em qualquer lugar de Belém, o nível central está sabendo por conta disso. E aí toma posição em relação a isso, entendeu? Então, isso é a verdadeira vigilância, né? Você se antecipar ao problema, não deixar o problema aprofundar. Então, isso são coisas que a gente produziu durante esse período, paralelamente à vacinação, e aí algumas das coisas, inclusive, ficaram, como essa, por exemplo, né? Mas a gente tinha outras posições para serem tomadas, infelizmente não deu, e a gente resolveu sair, né? Aí fiquei esse ano todinho quase, e quase no final do ano aí com a eleição do presidente Lula, né? O secretário de Atenção Primária à Saúde, doutor Nésio Fernandes, com quem eu tenho uma amizade já de algum tempo, me convidou para ir para o Ministério da Saúde para coordenar a atenção às doenças transmissíveis na atenção primária à saúde, que é o que a gente está fazendo agora. Fizemos um planejamento grande aí para o próximo ano e a gente deve estar aí no território fazendo coisas novas também a partir do próximo ano nessa posição já agora. Tu estás no Ministério da Saúde? No Ministério da Saúde, isso. Lá ou aqui? Lá em Brasília. Lá em Brasília. Isso. Quer dizer, foi coincidência eu te achar aqui. Então, porque nesse período agora, eu ainda estou nessa coisa de ir e voltar, né? E aí eu estou aqui nessa semana e realmente foi uma coincidência de eu estar aqui, você me ligar, a gente poder estar fazendo essa conversa hoje aqui. A história toda começou porque
o mês é o do câncer de pele. Sim. Mas como tu és um polivalente... né? Obrigado, Wendel, obrigado mesmo. Tu não sabe como eu fiquei contente. Eu que agradeço. Agora, repete para a gente entender. Tu estás no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem várias secretarias. Então, tem a Secretaria de Atenção Especializada, que trata dos hospitais, dessas áreas. Tem a Secretaria de Vigilância, que faz a vigilância, que era isso que a gente fazia aqui em Belém. Certo. E tem a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que trata de tudo que acontece nas unidades básicas de saúde, né, essa parte da porta de entrada do sistema. É aí que tu está agora. Então, aí nessa área, nós estamos com uma parte que é a coordenação de atenção às doenças transmissíveis na atenção primária à saúde. Então, essa parte é a parte que a gente está coordenando agora lá no Ministério da Saúde. Que legal, Cláudio. Obrigado. Depois eu tenho uma ideia para te levar para lá, para o pessoal da pressão alta e da diabetes. Então, tem a nossa coordenação, que é das doenças transmissíveis, e ao lado nosso lá tem o pessoal da coordenação das doenças não transmissíveis. Aí entra a hipertensão, entra a diabetes, sim. Eu acho que no Brasil de hoje, que o remédio voltou a ser dado... Sim. A gente precisa tratar a hipertensão e diabetes, todo mundo trata, só tem que tratar direito. Sim. Na minha opinião, é essa chamada de atenção. Uma vez eu falei na Assembleia Legislativa isso, lá na Assembleia, ano passado, que chamaram para uma discussão. O problema não é o remédio tem. O problema é tratar direito, né? Sim. Tem paciente que fica o ano todo com a pressão 20 por 12 e a conduta é mantida. Sim. Eu acho que se essa pessoa tratar direito, é menos um que vai morrer, menos um que vai internar, menos um que vai hospitalizar. Com certeza. Então, eu acho que, na minha opinião, tratar pressão alta e diabetes da maneira correta, e existem recursos para isso, então, praticamente, eu diria que se a gente cuidasse, na minha área clínica, da diabetes, da hipertensão, o pronto-socorro seria um lugar só de trauma, tá? Só teria que ter, tu não teria infarto, derrame, insuficiência renal. Você vê, o Brasil é um país impressionante, né? A farmácia popular voltou com força total, já quase dobrou a quantidade de medicamentos que foram distribuídos. Com né? certeza, eu sei disso. Então, assim, é impressionante a capacidade que o Brasil tem de se reinventar, né? Depois de tudo que nós passamos, né? E a farmácia chegando a essa limite mínimo, assim, de funcionamento, só porque não poderia deixar de funcionar na realidade, mas praticamente deixou de funcionar e agora você vem com ela força total. Nós encontramos na semana passada, por exemplo, movimentos da Amazônia perguntando sobre os remédios para eles, para nós, né, no caso que somos amazônicos, mas as pessoas que estão lá no interior da Amazônia, por exemplo, em lugares que são distantes da farmácia, né? Certo. E aí, assim, estamos ouvindo isso, né? Tem uma outra área que é responsável por isso também, nós estávamos presentes porque era importante que a atenção primária também estivesse presente, mas a ampliação do medicamento para chegar nessa população, que aí eu vou colocar entre aspas, distante, ela precisa acontecer. Eu não posso dar medicamento só para quem está morando aqui do lado da farmácia no asfalto. Com certeza. Que esse medicamento chegue em todos os lugares. Então, essa é a proposta do governo realmente, né? E não que todas as pessoas venham a um local central buscar a medicação, mas que a medicação chegue a todos, com né? certeza. Então, isso agora é um desafio, mas há um olhar especial do atual governo para a região amazônica. Então, isso é muito bom. Eu sofri na pele com projetos de pesquisa com meus pacientes. Sim, com certeza. Ribeirinhos. Sofri na pele. É isso. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. A gente volta já com o professor Dr. Cláudio Salgado. Agora ele vai me falar de câncer de pele. Já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde, oferecimento Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação com o professor Dr. Cláudio Salgado, meu amigo de longo, longo tempo. Cláudio, agora vamos falar da tua especialidade, câncer de pele. Estamos no dezembro laranja, né? Câncer de pele. A última vez que a gente conversou aqui foi sobre radiação, câncer. É muito prevalente câncer de pele para essa chamada de atenção? Olha, é prevalente. Nós temos hoje, de todos os cânceres que nós temos, mais de 30% são cânceres de pele, né? Mais de 30%? Mais de 30%. Então, é uma área do nosso organismo que está sujeita à radiação, né? Nós temos radiação ultravioleta que todo dia a gente está sujeito a ela na nossa pele. Então, você sai na rua, tem radiação ultravioleta. Esteja nublado, esteja muito sol, você está pegando raio ultravioleta. Então, ao longo da sua vida toda, você está sujeito à radiação na pele. Então, realmente, a quantidade de câncer de pele, entre os cânceres todos, é o maior, mais de 30%, o que é muito alto. Muito comum nos ambulatórios, é? Muito comum, é uma das coisas mais comuns nos ambulatórios, né? É interessante, quando eu fui para o Japão, quando eu saí daqui para ir para o Japão fazer a minha pós-graduação, eu queria fazer duas coisas. Eu queria fazer imunologia da pele, e fiz, e queria fazer cirurgia dermatológica, e fiz também, dei sorte quando eu estava lá. Mas e fiz rotação de retalho, enxerto, etc., que eu já tinha feito aqui na graduação ainda, com dois amigos grandes da cirurgia plástica, o Portela e o Bragança, e durante vários períodos da minha faculdade eu fiquei com eles aqui dentro da Beneficente operando e aprendi muito com eles e depois consegui fazer isso na prática, trazer isso para as cirurgias de câncer de pele que eu acabei fazendo. Então, é uma lembrança boa essa, mas assim, é realmente uma das coisas mais prevalentes que chegam na dermatologia, na cirurgia dermatológica, para você fazer remoção de lesões de câncer de pele, né? Quando opera, cura? Cura, a maioria deles cura. Nós temos basicamente três grandes grupos de câncer de pele, né? Um é o chamado carcinoma basocelular, que talvez seja realmente o mais comum. Mais comum. Esse aí, a possibilidade de metástase é muito, muito pequena, 0,0 alguma coisa, né? Então a chance de metástase é muito baixa. Mas você tem carcinoma basocelular na pálpebra, por exemplo, né? Aí, se você tem na pálpebra, você tem que fazer uma reconstrução de pálpebra. Então, aí é uma coisa mais complexa, que às vezes tem que entrar junto a cirurgia plástica, né? Então, são coisas complexas dependendo da localização. Depois vem o carcinoma espinocelular, que é o carcinoma epidermoide, né? Que tem vários nomes, mas o principal é o carcinoma espinocelular. Esse tem uma chance um pouquinho maior, 0,1%, 0,2%, de fazer metástase, mas a chance também é muito pequena, né? Mas você tem aquelas pessoas muito brancas, que pegaram muito sol, lavradores, por exemplo, tem muitas lesões, esses têm mais chance, né, de desenvolver o carcinoma espinocelular. E tem um que é aí cerca de 2% de todos os cânceres de pele, que é o melanoma. Esse é perigoso. Esse aí você não pode, tem que ter cuidado quando mexer nele, por exemplo, fazer biópsia de melanoma. Normalmente, se puder fazer uma biópsia excisional, você já tira a lesão toda. Se clinicamente houver a possibilidade que aquilo ali seja realmente um melanoma, né? E clinicamente você tem condição, o dermatologista tem condição de fazer essa análise e dizer, olha, a chance de ser melanoma aqui é muito alta, já vamos fazer essa biópsia excisional, já vamos tirar ela toda. Com margem de segurança, etc. Você falou clinicamente no olho, né? Clinicamente no olho. Existem algumas ferramentas, né, que podem ser usadas hoje para aproximar a lesão,
né? Dermatoscópio, alguns dos nossos colegas usam, outros usam apenas a lupa mesmo para aproximar um pouco mais. A semiótica disso depende do seu conhecimento, né? E aí os dermatologistas devem conhecer isso, né? E da sua experiência ao longo do tempo com as lesões. Então, na realidade, na prática do dia a dia do dermatologista, isso é comum. É o comum. Sim, sim. Porque você tem, assim, além dos cânceres de pele, você tem várias lesões que são diagnóstico diferencial, né? Certo. Então, pode ser um papiloma vírus, por exemplo, né? Pode ser uma verruga ao invés de um câncer de pele. Certo. Então, a verruga você trata de um jeito, o câncer de pele você trata de outro. Então, você precisa ter certeza disso, né? A verruga você faz uma cauterização, então resolve o problema, não precisa nem dar ponto, né? Mas se aquilo ali for um câncer de pele e você fizer uma cauterização, aí você pode ter problema depois, porque aquilo ali vai voltar, vai ter outros problemas a partir do momento que você não retirou a lesão toda. Então, o diagnóstico diferencial, ele também é importante nesse contexto. Puxa, isso é super importante, então. Sim, né? importantíssimo. Então, essa chamada de atenção nesse mês, né? Essa chamada de atenção vai levar todo mundo ao dermatologista. Que tipo de lesão chama a atenção? Todas? Então, principalmente lesões que têm feridas que não cicatrizam. Ah, isso é importante. Tem uma feridinha que sangra, aí fechou. Aí mês que vem abre de novo, aí está sangrando de novo. Então, essa lesão aí que sangra e fecha e sangra, ela é uma lesão que é muito característica de câncer de pele. Aí, essas lesões, a maioria das lesões de câncer de pele são lesões em áreas expostas ao sol, né, por conta do raio ultravioleta, mas você tem lesões em áreas escondidas também. Tem nas nádegas, tem nas axilas, isso pode aparecer. Né? O carcinoma base celular, a gente chama a lesão principal de uma lesão perolácea. O que é isso? É como se fosse uma lesão que tem uma reflexão, assim, né? Brilha. Ela brilha, exatamente, Brilha. ela tem um reflexo. Então, a gente chama de lesão perolácea ou lesão perlácea. Então, é um nódulo que você tem isso. Às vezes, no centro, você pode ter uma feridinha e tal. Então, aquilo ali precisa. Nesse caso, especificamente, quando você clinicamente não consegue fechar o caso, aí faz uma biópsia. Esse não tem problema. Você faz uma biópsia, tira um pedacinho, manda para examinar, examinou, confirmou, o patologista confirmou, aí tem que tirar a lesão, tem uma margem de segurança pequena, mas normalmente esses casos eles são passíveis de resolução sem maiores problemas, né? Certo. O carcinoma espinocelular, ele é um pouco mais irregular, digamos assim, ele pode lembrar às vezes verrugas, né? Mas são aquelas lesões, de novo, com feridas que não cicatrizam, que são irregulares, etc., em áreas expostas ao sol, que você já tem uma área de envelhecimento cutâneo importante. Então, esse tipo de coisa chama atenção. E o último, que é talvez o mais perigoso, não diria o mais importante, porque todos você tem que tratar, mas o mais perigoso, o melanoma, esse tem algumas regras que a gente chama de ABCDE, né? O A de assimetria, quer dizer, é uma lesão que ela não é assim redondinha, ela é toda assimétrica. Certo. As bordas da lesão, que elas são irregulares, né? A coloração dele, que é o C, ela pode ser uma coloração. Eu tinha uma pinta aqui, tinha um sinal e ele mudou de cor. Então, ele mudar de cor é uma coisa importante. Às vezes ele fica uma parte meio cinza, né? A gente chama de regressão, ele diminui no local, fica meio branco. Então, isso é um indicativo realmente de lesão maligna no caso do melanoma, né? Que é o sinal se transformando, ou o melanoma aparecendo de novo já de um determinado local, né? Então, o diâmetro, um diâmetro acima de 6 milímetros chama atenção também para você. Uma pinta que é maior, você tem que se preocupar, né? Então, são essas as regras básicas. 6 milímetros ela é pequenina, né? Ela é menos que 1 centímetro. Então, você tem um pontinho, que aí a partir daquele pontinho ele cresce e aí já fica uma lesão um pouco maior, você tem que realmente se preocupar. ABCD. O ABCD. Perfeito, chamou a atenção agora. Uma pergunta assim que eu sempre quis saber. Você falou da cirurgia.
Precisa fazer rádio, químio, essas coisas ou não? Então, no carcinoma base celular e no carcinoma espinocelular, não. Praticamente não se faz, né? Mas o melanoma tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas. Precisa ser feito um estadiamento, né? Certo. Quer dizer, você tira a lesão, dependendo do local da lesão, dependendo da profundidade da lesão, etc. Aí você vai precisar fazer um estadiamento, né? Com o chamado linfonodo sentinela, né? Você tira um linfonodo de um determinado local. Por exemplo, se você tiver uma lesão aqui, normalmente embaixo do braço, dependendo da localização, você tira um linfonodo sentinela e aí vai ver se tem lesão ali ou se não tem lesão ali. Então, a depender disso, se tiver lesão ou se não tiver lesão, é que se parte realmente para quimioterapia ou eventualmente para radioterapia ou até para imunoterapia, que é o que tem sido feito hoje. Certo. Porque assim, quando o melanoma ele se torna metastático, quer dizer, ele já tem lesões em outros lugares, ainda hoje a chance de cura ela é baixa, mas você consegue prolongar a vida do paciente para que ele viva mais tempo com qualidade de vida. Certo. Então a imunoterapia serve muito nesse sentido, né? Certo. Essa foi uma senhora chamada de atenção, né? Eu acho que é importante que as pessoas... E aí, assim, é você se olhar mesmo, né? E verificar se tem alguma coisa diferente aparecendo em algum lugar, às vezes na família, às vezes é alguém da família que vê alguma coisa e traz a pessoa. Certo. Olha, eu vi um sinal aqui que não tinha antes. Aí você examina aquilo ali e parte para o que for necessário fazer. Fantástico, isso é muito bom. Só uma pergunta a você que trabalha no serviço público. No serviço público eu tenho dermatologista? Tem. Então, inclusive nessa campanha, o Dezembro Laranja, né, a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, houve atendimentos. Houve atendimentos, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, ali no Barros Barreto. Lá do Barros Barreto tem uma área que é da dermatologia, então é serviço público, né? Na UEPA houve também serviço público, então você pode ir lá para fazer isso, né? E houve no CESUPA também, que também tem uma área na Faculdade de Medicina, então eles têm um ambulatório e também houve atendimento lá. Esses três, pelo menos, eu sei que fazem atendimento público, né? E as pessoas da atenção primária podem encaminhar esses pacientes para esses locais, né? As universidades, no caso. Para as universidades, basicamente. Aí você tem alguns lugares, eu acho que na Beneficente talvez tenha alguma coisa que faça SUS, pelo SUS, né? Mas eu não sei te dizer mais além disso. Nós precisamos expandir esse sistema, obviamente, Com porque certeza. Você veja, 170, 180 mil casos de câncer de pele todos os anos no Brasil, né? É muito. Precisa ter locais para essas pessoas serem operadas, tratadas e, eventualmente, no melanoma, fazer o que precisa ser feito, né? Perfeito. Meu amigo Cláudio, o homem, você tem cadeira cativa aqui. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui com você. Eu acho que é importante falar para a população. É super importante. E a conversa sempre é muito boa. E como dizem os meus amigos lá do CB e do Evandro Chagas, é o local que a gente pode informar. Correto. Cláudio, a gente está no minuto final, considerações finais, amigo, e dedica o programa, tá? Olha, dedicar o programa é uma coisa um pouco difícil, mas eu, assim, colocaria a minha família aí, né? Acho que tem 2 filhos fazendo medicina já agora, um casal. Mas ao meu pai, Birajara Salgado, que você conhece também, que me ensinou o que eu sei de dermatologia, né? Também eu. Mas, assim, dedico principalmente à população brasileira, né? Essa população grande que nós temos que usa o Sistema Único de Saúde, para que ela seja bem acolhida no nosso sistema e possa fazer tudo que a gente se propõe a fazer, como médicos que atuamos no Sistema Único de Saúde, no sistema público, que essa população possa ter os seus anseios, né, recebidos bem nesse Sistema Único de Saúde. Legal mesmo. Ainda bem que nós temos um sistema. Verdade. Quando eu estou nos Estados Unidos, eles não têm um sistema único de saúde, é um desespero. É um desespero. É verdade. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Para quem não sabe, o Cláudio é neto do Camilo Salgado, o professor que fundou a Faculdade de Medicina e que todo mundo sabe em Belém. Né? O teu bisavô, né? Bisneto do Camilo Salgado. Isso, bisavô, correto. Então tá. Turma,
O pessoal do SUS, o programa foi para vocês, para nós que brigamos por isso até o tempo todo. E o tempo acabou mesmo, uma semana iluminada para todo mundo. Até semana que vem, turma. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.